Buenos dias, muchachos e muchachas. Então, vamos compartilhar nossa tela. Nós estamos fazendo exercícios de artículos. Um pouquinho mais. Muito bem. Então, lembrando, gente, os artigos em espanhol, né, definidos e indefinidos, são os mesmos, assim, não e não, assim, sim e não. Então, aqui, em espanhol é el, los, la, las. O que eu falo que são iguais? Que sempre vão antes de substantivo, né? E concordam com número e gênero. Mas, né, esse neutro lo nunca vai vir antes de substantivo e ele nunca vai concordar com outra palavra. Tudo bem, gente? Uhum. Muito bem. Bom dia. Então, lembrando, né? El, los, la, las, que lembra que uno nunca vai ser artigo, tá? Ele pode ser um numeral, um pronome indefinido, que a gente traduz como agente. Unos, una, unas, aqui, né? Então, esse definidos em espanhol existe 5, tá? Muito bem. Então, nós estamos explicando. Uhum. Lembra que em espanhol você não pode colocar um artigo antes de nome próprio. Como em português tem, a Rosana é a professora. Seria, Rosana es una maestra. La Rosana não pode. Não pode. Estou falando com a Laís aqui. Então, aqui tem uns países que já tem capitais também, né? Que tem o artigo no nome próprio, ou seja, já faz parte do nome. Então, los Estados Unidos, La Habana, mas são pouquíssimos. Então, aqui faz parte do nome. Tá? Por exemplo, La Espanha, não. El Uruguai, depende da frase, né? Sim, então estamos no lo. Então, o lo, você tem que lembrar do 5, né? Que vem antes de adjetivo, que vai dar intensidade, vai dar... Né? Então, adjetivo, advérbio, pronome relativo, pronome possessivo, verbo particípio, que é a mesma coisa do adjetivo. Aqui, o que tem diferente, que eu coloquei aqui para vocês, antes da preposição de, aqui, ó, número 3 aqui, ó. Antes de preposição de, quando se refere a algo não especificado. Então, esse lo, ele serve para incentivar, para dar ênfase, né? E algo que não foi muito específico, né? É isso. Que é muito usado em espanhol. Esse lo só existe em espanhol. Então, aqui, ó. Exemplo. Lo de Juan no lo comentes. O assunto de João, não comentes. O assunto, não sabemos o que é, né? Se está namorando, vai casar, né? Só vamos pensar coisas boas, né, gente? Então, muito bem. Eu acho que nós já fizemos alguma coisa aqui, né? Vocês podem falar comigo, gente, tá? Por favor. Fizemos isso aqui ou não? Gente,
Acho que não. Muito bem, muito bem. Tem hora que eu não consigo ver. Muito bem. Então, vamos lá. Complete as frases a seguir com o artigo definido correspondente. Então, vamos lá. Vestido, já vou traduzindo, né? Vestido está armário. Vestido é substantivo e armário também é. Então, aqui você não pode colocar lo. Tá? Então, aqui vai ser el vestido está en el armário. Não tem como você errar. Se você sabe que está antes de um substantivo, você nunca pode colocar lo. Então, vamos lá. Esta é uma borracha, goma, é borracha, de Juan Carlos. Se terminou em A, né? Mesmo não sabendo a tradução, você vai colocar lá. Sim. Por que eu vou colocando lá ou ele? Porque está falando o artigo definido. Definido, em espanhol vai ser el, los, la, las e lo. Ah, isso, né? Muito bem. A mãe de Luiz é francesa. Então, vai ser la madre de Luiz é francesa. Estrelas. Então, aqui vai ser substantivo. Eu miro las estrellas. Puerta. Porta. Substantivo. Abre la puerta. Professora. Lembra que não existe dois S em espanhol? A professora escreve. Eu não sei o que significa essa palavra, mas terminou em A, é feminina. E a outra palavra também que eu não sei o que é, estou pensando com vocês, tá? Terminou em A, você pode colocar A. Aqui vai ser o quê? A professora escreve no quadro com o giz. Então, pizarra em português, quadro negro, e tiça é giz. Muito bem. 2. Complete com as frases a seguir com o artigo indefinido. Então, em espanhol vai ser o quê? Unos, una. Gente, ele corrige aqui, gente, que não pode. Unos, una e unas. Tá? Não tem nada diferente. Então, aqui, dia é masculino. Um dia irei à Espanha. E não uno dia. Não pode. Esse uno, ele se apocopa, ele sai, né? Antes substantivo. Una señora está en la puerta. Hace una mañana estupenda. Unos alumnos llegaron tarde. Vivimos unas quantas gaseosas. Gaseosas são refrigerantes. Vocês podem falar comigo, tá, gente? Vocês podem... Tá liberado o microfone. Então, muito bem. Então, nós vimos... na verdade, estamos repassando, né? Os artigos. E as contrações. Você lembra que existe duas... Só existe duas em contrações em espanhol. Al e del. Só no singular. Porque plural não existe contração. Então, muito bem. Complete as frases a seguir com contrações correspondentes. O verbo ir, com certeza, vai ter que al. Na próxima aula, vamos ver perífrases verbais. Então, vou ao cine, vengo del teatro, estas vacaciones iré al campo. O verbo ir sempre vai ter. Se foi al patio. Ella sale del trabajo. Né? Muito parecido ao português. Então, aqui, ó. El e lo. Antes de começar, lembra. O el pode colocar em todo lugar. Todo lugar. Normalmente, ele vai acompanhar um substantivo.
e, entre aspas, masculino. Por que eu falei entre aspas? Adoro essa coisa. Porque lembra das regras de eufonia. Porque lá, antes substantivo feminino, singular, começado por A ou H, tem que mudar para ele. Lá, muda para ele. Então, às vezes, você vai ver ele, às vezes, pode ser a tradução A. Tá? Muito bem. Então, aqui nós estamos falando ele e lo. Então, o lo nunca antes substantivo. Então, aqui, ó, que não é substantivo, então eu posso pensar nele. Com certeza, aqui só vai ser lo. Haz lo que bien digo y no lo que mal hago. Faça bem o que eu... Faça o que bem digo e não o que mal faço. Uhum. Homem, substantivo, nem pensa. Que, aí, depois dele não tem substantivo, então, lo. Então, não sabe lo que ha passado a sua madre. Por que você colocou o lo? Porque você não sabe. Então, o lo você trata uma coisa que não é específica. O ele, sim. Sempre vai tratar uma coisa específica. Por exemplo, haz lo que bien digo. Nós estamos falando a fala dele. Não, desculpa, aqui. A fala dele, mas o que é essa fala? Então, aqui o outro, B. El hombre propone e Deus dispone. Está falando do homem mesmo. Então, el carro de Manuel está no taller. Então, lembra, taller é oficina. Lembra disso? Porque oficina é escritório. Me di conta de lo rápido, porque rápido é um adjetivo que está dando intensidade, desse adjetivo. Já passado, el carteiro, porque é uma pessoa. Aí que tá. Nuevo é um adjetivo, mas depois dele está escrito vecino, que é vizinho. Então, novo vizinho é uma pessoa muito amável. Você não pode colocar lo aqui. Por quê? Porque esse artigo está se referindo ao vizinho e não a novo. Então, o lo nunca antes de substantivo e nunca antes de adjetivo, o que tem depois um substantivo. Pronto. Entendeu? Acabou. Os outros? Muito bem, continuamos. Gente, vamos lá. Indica a sequência correta das palavras que completam os espaços vazios do texto. Em português seria: o mais importante na vida é saber com intensidade e qualidade buscam sempre, vamos lá, o mais importante na vida é saber viver com intensidade e qualidade, buscando sempre o horizonte e uma meta que alcançar. Então, aqui, mas é um adjetivo, é um advérbio, então você pode colocar, né? Porque é importante. Tá, vamos aqui, ó. Letra D, vamos ver aqui. Lo más importante en la vida. Perfeito, perfeito. Adorei. Aham, muito bem. Vamos para o 2. Traduzindo, né? Não sabes o bom do comércio na época de promoções, pois com o difícil que estão as coisas, a economia, ahorro aqui, ó, palavra boa, a economia é indispensável.
Gente, comércio é substantivo, então você não pode colocar lo. Então, de não pode. Bueno, letra E. Lo bueno del comercio, de promociones con lo... Perfecto. El ahorro, perfecto. Sabe que ahorro, em português, a economia, mas em espanhol é um substantivo masculino, né? Então, terminou em O, né? Você já sabe, né? Tá muito bem. Dizem que a fala dos homens é mais agressiva que a linguagem feminina. Tá vendo? Por que mudei? Porque linguagem em espanhol, toda terminada em arre é masculino. E em português, toda palavra terminada em arre é feminina. Tá? Ah, professor, pensei que poderia ser lá. Não, porque você está vendo aqui, o feminino é um adjetivo, né? Então aqui tem que concordar com esse substantivo. Letra B? Então vamos lá. Dizem que. Mas aqui tá. Habla, habla, habla é um substantivo, fala, né? Substantivo feminino, singular, mas começou com HA tônica. Habla. Não é a letra B, não. Está falando da 3? Não, a B não pode. Porque outra coisa que não pode ser a letra B, porque homens está no plural. Então, você não pode contrair. Não existe contrações no plural. Só pode ser a letra A de los ou de los. De los de A ou C. Não, aqui a resposta é a letra D. Mas lembra, regra de eufonia, tá? Na próxima aula eu vou revisar isso, tá? Porque hoje temos outro exercício. Hoje é acento. Então, vamos lá. Traduzindo aqui, ó. O anjo, anjo. E o mar foi e lhe deu nome. E um sobrenome, o vento. E as nuvens, um corpo. E o fogo, uma alma. A terra, nada. Esse reino movível, pendurado das águias, ou seja, das águias, não a conhece. Conhece o quê? O anjo. No caso, vai ser o anjo feminino, tá? Nunca escreveu sua sombra a figura de um homem. Eu sei que anjo, sabe que é, né? El ángel é um substantivo feminino, não sei o que é feminino, né? Porque Angela, esse é outro nome, né? O anjo, a anja, não existe, né? O anjo, anjo. Então, aqui eu sei que no la conoce, eu sei que você está falando de uma pessoa feminina, tá? Lembra disso. Muito bem. Então, o que eles querem? Sobre a utilização do artigo masculino nas palavras ángel, substantivo, e alma. Você pode dizer que, vamos lá, só em palavras, só essas palavras são femininas no plural. Ou seja, que ángel e alma são
masculinas. E no plural são femininas. Masculinas e femininas. Não, não existe isso não. Llevan el artículo masculino porque empiezam com a letra A. Poderia, vamos ver outra, né? Porque aqui está incompleta, né? Porque vai ser começar com... Tem que ser um substantivo, não pode ser adjetivo. Um substantivo feminino, singular, começado por A ou H, tônica. Então, aqui tem completo. Lleva o artículo masculino porque o poeta tem permisso poético. Gente, ó, vamos prestar atenção no enunciado. Sobre a utilização do artigo masculino nas palavras, ele quer gramática, não quer poesia. Essa questão é gramatical. Então, você tem que prestar atenção. Tá? Claro que ele pode. Mas aqui, a questão, nós estamos falando de gramática. Então, aí não existe permissão poética. Nós estamos falando de gramática, são regras. D, solo em plural, elas são femininas. Gente, A e D são a mesma coisa. Não. Então, vamos ver a letra E. Lleva o artículo masculino por eufonia, que eu falei para vocês, para trocar, né? Porque vai ser assim, ó. La alma. Aí fica feio. Então, a gente vamos parar esse A e colocar el. Então, el alma. Ou seja, são palavras femininas, porque eu sei que anjo lá é uma mulher, que começam com a tônica. A resposta aqui é a letra E. Tá, gente? Então, agora nós vamos compartilhar. Tilde, gente. O que é tilde? Acento. Muito bem. Maestra soy yo. Rosana. Então, não. A maioria das palavras poseen, vamos falar em espanhol, né? A maioria das palavras poseen uma sílaba tônica, pero en español no se acentúan todas. La acentuación dependerá del número de sílabas y de la terminación de las palabras. A mesma coisa que português, tá? A maioria das palavras possuem uma sílaba tônica que português e espanhol são paroxítonas. Tá? Sabem disso, né? E francês também. Italiano também. Muito bem. Em espanhol existem agudas, graves, esdrúxulas, sobresdrúxulas. Então, o que é agudas? Oxítonas. Você tem que lembrar o quadro aqui, gente. A é a primeira letra do alfabeto. Então, a primeira é agudas. Agudas, graves, porque graves, vocês confundem. O professor que faz a prova, ele gosta de misturar para você também, né? Então, graves ou llanas, tem sinônimos aqui, ó. Graves ou llanas é a mesma coisa, paroxítono. Então, agudas, oxítonas. Graves ou llanas, paroxítonas. Esdrúxulas, proparoxítonas. E sobresdrúxulas não existe em espanhol. Então, aqui, ó. Agudas, paroxítonas, proparoxítonas. E sobresdrúxulas seria antes da penúltima. Tá? Então, aí não existe sobresdrúxula. Por quê? Porque em espanhol, quando sobresdrúxula só pode ser verbo e pronome. Não existe substantivo, advérbio, nada. Só pode ser verbos, que normalmente vai ser imperativo e gerúndio, ou infinitivo, e colado pronomes, objeto indireto ou direto. Normalmente são os dois, né? Primeiro o indireto, depois o direto. Por que existe? Porque em espanhol não existe esse hífen para separar. Então, em espanhol fica chamar hífen se. Em espanhol não é
Chamar-se, tudo junto, tá? Não existe esse hífen para separar verbo com pronome. Muito bem. Então, agudas, que eu falei para vocês, são oxítonas. A sílaba tônica é a última. É a mesma coisa, gente, em português, tá? Tenedor, pasión, perdón, beber, captar, Canadá, cristal. Então, vocês observaram que aqui algumas têm e outras não, né? Mas todas são oxítonas, todas são agudas. Llanas ou graves, lembra que são sinônimos. A sílaba tônica cai na penúltima sílaba, né? Paroxítonas. Exemplo, brisa, riña, berro, ámbar, elecciones, passeando, dinheiro. Berro é agrião, tá, gente? Tá? Berro é... Ah, não! Agrião. Grito, seria, né? Em português. Em espanhol, né? Berro. Muito bem. Então, llanas, paroxítonas. Esdrúxulas. Todas as palavras proparoxítonas, ou seja, esdrúxulas, têm que ter acento. E em espanhol só existe um acento, de café, agudo. Não existe crase, não existe circunflexo e tio não é acento, nem em português e nem em espanhol, tá? Então, esdrúxulas e proparoxítonas sempre vai ter acento. Por exemplo, ângulo, em português com circunflexo, em espanhol com agudo. Ângulo, tá? Então, todas têm acento. Esdrúxula, cômico, rápido, física, trágico. E sobre esdrúxula? A sílaba tônica é anterior antes da antepenúltima sílaba. Então, aqui, gente, lembra que só pode ser verbo com pronome. Então, aqui, ó. Comprava, selou, é o verbo comprar, selou. Aqui nós temos objeto indireto, depois direto. Hiciéramos-lo, fizéssemos os-lo. Hiciéramos-lo, não, aqui é hiciéramos-lo. Fizéssemos o, alguma coisa. Tá? Então, lembra. Existem palavras que têm acento, mas quando que vai acontecer acentuação gráfica? Porque a prosódica todo mundo tem, né? Por exemplo, Rosana. Rosana é uma palavra paroxítona, mas não tem acento. Por quê? Porque ela não se enquadrou na regra. Então, aqui nós estamos estudando acentuação escrita, tá? Muito bem. Se escreve, então, tilde, que tilde e acento é a mesma coisa, né? Sobre a última vogal das palavras, multissílaba, ou seja, que tem que ter mais de duas sílabas. Uma só não existe. É outro acento. Nós temos que estudar 4. O que nós estamos estudando é um só agora, tá? Então, se você entendeu esses aqui, você compreendeu 80% da matéria. O resto é para completar essa primeira. Então, aqui, ó. Todas as palavras terminadas agudas, né? Ou seja, que tem a sílaba tônica na última, se ela terminar em qualquer vogal, tá vendo? Seguidas em vogais, A, E, I, O, U, todas elas, seguidas ou não com N ou S, tem que ter acento. Então, amor. Amor é uma palavra aguda. Mas por que ela não tem acento? Porque ela não se enquadrou na regra. Café, ela é uma palavra aguda. E tem acento. Por quê? Porque ela se enquadrou na regra, que é todas as palavras agudas ou oxítonas, em português, terminadas em qualquer vogal, seguidas ou não de N ou S,
tem que ter acento. Se você entendeu, você vai entender a próxima, que é grave. Então, aqui nós temos, sempre falo assim, ó, aqui nós temos as vogais N ou S. E as graves é o contrário. O que é o contrário? Vai ser consoantes menos N ou S. E aí nós fechamos todo o alfabeto. Tá vendo? Então, aqui, ó. Se escreve o acento sobre a penúltima sílaba das palavras, são paroxítonas, que acabam em consoantes menos N ou S. Então, álbum, açúcar, bíceps, cárcel, césped. Se escreve sempre tilde, né? Acento sobre antepenúltima. Todas, em português e espanhol, sempre vai ter. Como sílaba, né? Pájaro. Pájaro, esporádica, mediterráneo, péssimo. Aí tá. Sobre esdrújula. Só pode ser verbo e pronomes. Todo junto. Não existe hífen para separar essa formação. Então, elas são, concreto, elas são verbos e pronomes. Entrega-se-la, permita-se-la. E aqui eu estou explicando o que é. Entrega, imperativo. Entregar o quê? A camiseta, que está representado por lá. Para quem, que é ella, que é objeto indireto, lê. Só que lê antes de lá, ele se transforma em se. A gente explicou esse ano pronomes. Volta lá nos vídeos anteriores, nos primeiros vídeos eu expliquei. Na verdade, eram 2 vídeos, que é uma aula extensa. Mas isso cai muito, tá, gente? Permita, o verbo permitir, no imperativo. Permitir o quê? A entrada, objeto direto. Para quem, objeto indireto, lê. Então, lê antes de lo, lá, se transforma em se. Então, aqui, se lá. Então, lembra sobre esdrújula isso. Muito bem. Alguém não entendeu? Porque se você não entendeu, não posso continuar. Porque aí, senão você vai confundir esses 3 que eu preciso explicar. Então, sim ou não? Agora você vai entender fazendo o exercício que eu mandei para vocês, tá, gente? Vocês têm que fazer, tá? E quando voltar aqui na próxima aula, eu vou corrigir rapidinho. Se você entender, se você fez e não está coincidindo a resposta, é a hora que você vai perguntar, tá? Então, vamos lá. 80% fizemos uma. Que agudas, graves, esdrúxulas sobre esdrúxulas. Sim, querida. Não. C cedilha, não. Não existe C cedilha, não existe 2 S's. O resto existe tudo. Em espanhol existe NH, mas não com som de NH do português. Existe LH, mas não com som do português, porque o H em espanhol ele é mudo, ele não faz outro som, ele é mudo, tá? Você sabe que a C cedilha ela foi inventada pelos espanhóis, mas depois eles deixaram ela para lá. Aí o francês pegou, muitas línguas pegaram a C cedilha. Em espanhol, de jeito nenhum. Tá? Muito bem. Sim, normalmente a gente colocar o C cedilha, a gente coloca o Z. Tá? Mas lembra que o Z não pode vir antes de I ou E. Z em espanhol não existe. Tá? Muito bem, voltamos aqui, está quase terminando.
Ah, tá. Muito bem, muito bem. Então, tilde diacrítica, acento diacrítico. O que é diacrítico? A situação está crítica, então nós temos que dar uma diferença. Então, o acento diacrítico, ele vai diferenciar duas palavras. Que palavras são essas? Monossílabos. Você só pode acentuar monossílabos se existe outro semelhar, a escrita semelhante para, nessa hora, vai ter acento. Mas se não tem, por exemplo, fé, em espanhol não tem acento. Tá? Por que não tem? Porque é monossílabo. Pronto. Mas em português, fé tem acento, por quê? Porque é monossílabo tônico. Essa explicação de monossílabo tônico só existe em português. Espanhol, de jeito nenhum. Tá? Então, monossílabos só tem quando tem outro, que diacrítico, né? Para diferenciar palavras que escritas semelhante, porque a gramática é totalmente diferente. Tá? Então, aqui, ó. Sim, monossílabos ou bissílabos. Você vai ver que só existe duas só, que é solo e a um. O resto de tudo são monossílabos. Aqui. Então, aqui, ó. Então, homônimo, né? Que buscam diferenciar uma da outra, né? Por exemplo, de, diferente de de. Então, o de é o verbo dar e o de é uma preposição. Então, o de com acento só pode ser o verbo dar. E o de sem acento só pode ser preposição. Tu é um pronome para vocês reto e para nós sujeito. E esse tu é adjetivo possessivo, que em português é pronome possessivo, mas é um adjetivo em espanhol. Mi, para mim, né? É um pronome. E esse mi é um adjetivo possessivo, meu ou minha, que vem sempre antes de substantivo. Então, eu coloquei isso na folha, tudo direitinho, no máximo 14 palavras, tá? Então, para o terceiro acento. O acento diérético, não mistura. Diacrítico, a situação está diacrítica, está difícil, tem que diferenciar. Então, diérético é outra coisa. O que é isso? Ele existe por quê? Ele existe para romper um ditongo e transformar em hiato. E, especificamente, você vai acentuar o U e I. Então, aqui, nós temos aqui, ó. Baldio. Baldio. Se não tivesse acento, seria baldio. Baldio ou baldio. Então, aqui, para separar, eu tenho que ter acento. Aí eu falo assim, professora, mas baldio não é uma palavra grave? Mas a senhora acabou de falar que grave só tem acento quando terminam em consoantes, menos N ou S. Sim, por isso que você tem que estudar os 4 acentos. Então, a explicação para essa palavra, porque baldio é uma palavra grave, com certeza, mas ela não se enquadra na regra das graves. Ela tem acento, um acento diérético, transforma um ditongo em hiato. Gente, está quase terminando, né? Vamos lá. Cafeína, ataúde, né? Depois nunca não consigo dar tchau para vocês, mas isso aqui eu vou falar oi, tchau, vou fazer hoje. Muito bem. O quarto, os advérbios, porque em português, terminados em mente, advérbio terminado em mente, não tem acento. Mas em espanhol tem. Mas por quê? Ó, a lógica é,
Se a palavra que originou, que a gente sabe que é um adjetivo, tem acento, o advérbio também vai ter. Então, por exemplo, aqui, ó. Trágica. Tem acento, né? Porque a palavra é esdrúxula. Tragicamente tem acento. E coloca na mesma sílaba que tinha a primeira. Aí que você pode se enrolar com as sobresdrúxulas. Sobresdrúxulas só pode ser verbos, lembra disso, tá? Porque em português, trágica tem acento, mas tragicamente não tem. Em espanhol, se a palavra que originou o advérbio, se aqui tem na mesma posição. Na mesma posição. Tá? Então, aqui, estou explicando para vocês isso, ó. Praticamente, agivelmente,